Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Eu tô com mais uma entrevista incrível hoje. Uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, já foi inspiração, ainda é uma inspiração pra mim, mas que já, de anos, eu nem sei se ela lembrava já, quando me inspirava muito quando eu era um estagiário ainda, menino. E o mais legal de tudo é que ela também é uma ex-intercambista, digamos assim. Ela teve só a fase aí de se migrar também. Então eu tô aqui com a Gi. Conta um pouquinho quem é a Gi para as pessoas. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, muito legal a iniciativa. Então, para começar, gostaria de falar um pouquinho de quem que é a Gi. Pelo sotaque, obviamente, o pessoal vai perceber, eu não nasci no Brasil, apesar de que já quase me considero brasileira. Eu nasci na Espanha, fui criada na Argentina e tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares ao longo, enfim, desses 25 anos. Fui morar no México por alguns anos e já estou há 15 no Brasil. Tenho 43 anos, sou mãe de duas crianças, o Tomás e a Clara. O Tomás tem 13, a Clara tem 3. E casada com o Gustavo, todos praticamente brasileiros. Quem que é a Gi? Eu me considero uma pessoa super curiosa, gosto de aprender, de fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo. Como toda mulher que gostaria de ser mãe, claro que tive que conciliar a maternidade com a rotina profissional. Eu acho que neste momento de Covid mais do que nunca, mas sempre busquei não abrir mão das minhas aspirações, enfim, dos meus planos, né? Eu comecei a minha carreira na Argentina, né, numa função, claro, mais operacional, de fato, como estagiária também, Edu. E nestes últimos 20 anos, fui crescendo e desempenhando várias funções nos diferentes países que morei. O primeiro trabalho meu foi na Avon, Argentina, como estagiária. Depois comecei na Intel, com tecnologia, já tenho mais de 2 décadas, né, trabalhando na Intel, em 2 fases. Então, tive uma primeira fase na Intel, saí para empreender, dar meu próprio negócio por praticamente quase 2 anos, e depois eu vou contar um pouquinho de como foi que voltei para a Intel. Eu comecei estudando engenharia industrial, era uma das pouquíssimas mulheres numa turma de 40, e ao longo do curso, nos primeiros anos, eu resolvi mudar de área, estudar algo mais relacionado com administração, com estratégia, mas a tecnologia sempre me gerou muita curiosidade, muita motivação, e acabei fazendo, enfim, mais de 2 décadas em tecnologia. Quando você começou ali no começo, você queria trabalhar, como você falou, um pouco com esse lado operacional, estratégico, e acabou que a tecnologia entrou nesse meio, né? E você foi meio que levada junto com essa, acho que conforme as coisas foram acontecendo. Qual que eram as suas vontades? Você tinha um plano, assim, um objetivo de carreira muito claro pra você? Você já sabia exatamente o que você queria fazer? Ou era, assim, ainda naquela fase de vou fazer, vou aprender, testar, ver se eu gosto? Como é que era? Assim, como é que você estava nessa época? Os primeiros anos de carreira, eu não tinha claríssimo o que eu iria fazer. Estava lá para aprender. Eu lembro de falar isso muito com meu pai. Preocupa por ganhar experiência, sabe? Por você ter um repertório que te cria uma fundação importante. Meus pais me deram bastante liberdade. Tanto é que eu mudei de carreira. Eu sabia que queria morar fora. Eu tinha isso muito claro. Aprender de novas culturas, conhecer outras pessoas, falar outras línguas. E eu sabia o que me motivava, mas não tinha claríssimo qual que era, assim, a jornada de carreira. E ao longo desses primeiros anos, as coisas foram ficando um pouco mais claras. Se não foi logo de cara que eu sabia que queria trabalhar em tecnologia. A tecnologia me chamava a atenção e essas primeiras experiências trabalhando com tecnologia foram muito marcantes. Eu acho que definiram muito o que eu queria fazer, sim, depois, né? Uma coisa interessante que as pessoas vendo hoje o vídeo, elas pensam assim, claro que tecnologia muda o mundo, a gente fala de biotech, fala de fintech, tudo que envolve tecnologia junto com uma outra disciplina e se transforma em algo novo. Mas em 99, em 98, 20 anos atrás, é mais, era uma coisa muito nova, era uma coisa muito, que às vezes era muito incerta, a gente não sabia o que a tecnologia poderia fazer ainda, a gente sabia que transformaria uma coisa muito maior, mas era incerto, era uma coisa muito técnica, muito grandiosa, assim, né, o que é tecnologia, né, esse monstro que é a tecnologia. Na classe mesmo, na sala de aula, você era uma das poucas mulheres, eu imagino que, já hoje é um desafio, mas há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu imagino que havia desafios muito maiores, e eu não sei como que era na Argentina, mas como que era isso naquela época? Com certeza era um mundo um pouco diferente. Na época já da escola, quando a gente fez as primeiras ligações de um país para o outro usando o computador, para mim era uma coisa tipo uau, né? E quando eu comecei a trabalhar era o boom de internet, então assim, era um universo de possibilidades, mas de fato eram pouquíssimas mulheres. Então esse mundo mudou. Quando eu entrei a trabalhar na Intel, a gente era poucas mulheres e eu era muito nova também. Mas em linhas gerais, por mais que era um desafio, eu acredito que o desafio faz parte da jornada. E eu gosto de olhar para trás e falar que legal, né?
tudo que foi superado e tudo que foi conquistado. Até falando do espaço da mulher no mundo de trabalho e no mundo de tecnologia. Eu diria que mais do que a mulher, a gente fala muito de diversidade e inclusão, qualquer outra minoria, né? Eu acho que a tecnologia foi criando um espaço de maior diversidade. Para você construir tecnologia, para você desenhar tecnologia, você precisa realmente ter diferentes perspectivas, porque essa tecnologia vai abraçar um mundo muito diverso. Foram momentos desafiadores em você encontrar sua voz, você encontrar seu espaço. Eu fui entendendo que a minha voz realmente fazia uma diferença, que eu precisava me posicionar, que eu precisava encontrar uma rede de suporte. Eu falo muito de rede de suporte porque isso vai te fortalecendo, né? Pessoas que acreditam em você, às vezes acreditam em você quando você mesmo não acredita e vão te abrindo caminhos, né? Mas aí chegou um momento, você estava começando a criar uma carreira na Intel, na Argentina, aí você resolveu largar para empreender. O que fez você sair de um progresso que você estava tendo em uma empresa muito grande para largar e resolver empreender? Como é que foi essa jornada aí? Hoje tem muito empreendedorismo e naquela época não era tão assim. Eu fui empreender quase como uma necessidade. Assim, eu na realidade estava no início da minha carreira na Intel, tinha pouquíssimos anos e eu sabia, como coloquei, que queria fazer coisas novas. Eu acredito muito no poder de você sair da zona de conforto, de se expor a situações desconfortáveis e quanto isso vai te ensinando. A vida encolhe ou se expande na proporção da coragem que você tem. Adorei. Eu achei super interessante isso. É no momento que a gente se expõe a essas situações onde, de fato, e essa coragem que a gente precisa, né, que a nossa vida se expande. Empreender significa uma série de coisas, né? Ganhar independência, mas também muita responsabilidade. Significa você fazer de tudo um pouco, principalmente quando você é novo. Você precisa não só ganhar coragem, mas muita segurança. Para mim foi um processo super interessante, bati muito cabeça. Eu coloquei tudo que eu tinha poupado até aquela época, que provavelmente era muito pouco olhando hoje, mas para mim era tudo naquele empreendimento. Foi, de novo, um momento onde a gente falhou muito, mas aprendeu muito nesse processo também. O processo para ir para o México foi como parte desse empreendimento e foi uma aventura. E qual foi o maior aprendizado que você teve em empreender? Porque muita gente acha que empreender é você ser seu próprio chefe, né? Vou empreender, sou dono do meu próprio negócio, eu faço o meu próprio horário. E a gente sabe que na prática é muito mais difícil do que isso. Tem muita coisa que a gente descobre só quando a gente empreende, né? E a gente começa a valorizar várias outras coisas depois, quando a gente tá numa empresa. Qual foi o maior aprendizado ou os maiores aprendizados que você teve numa fase empreendedora que você estava bem jovem ainda, né? Começando. Como é que foi esse aprendizado? Que aprendizado que você mais pode dar pra gente aqui, compartilhar com a gente? Eu adoraria chamar o meu marido aqui, que seria um empreendedor nato. Mas na minha experiência, que foi uma experiência de novo quando eu era muito jovem, a gente tem, né, aquela ilusão de que você vai empreender, então ganha muita independência, você gerencia seus horários, e tem tudo isso, mas ao mesmo tempo vem muita responsabilidade. Principalmente, naquela época nós tínhamos uma estrutura muito pequena, mas eu vejo o Gustavo, por exemplo, meu marido, ele tem uma série de pessoas que dependem dele. Eu acho que é muito legal o empreender, mas traz consigo muita responsabilidade também. De lá você entrou na Intel, você ainda entrou na Intel ainda no México? Como é que foi essa volta pro mercado? Você falou, chegou a hora de eu voltar? Estava lá na Argentina, logo no início da minha carreira. A Argentina estava numa das maiores crises, não sei se você lembra, foi no começo dos anos 2000. Em 2001 a gente trocou 5 presidentes em 11 dias. Sim, depreciação da moeda, inflação enorme. Eu tinha lá em torno de 20 anos entrando nesse mercado de trabalho. Eu estava empreendendo e falei, bom, este é o momento. A gente tinha uma consultoria em comércio exterior, a gente tinha identificado várias oportunidades de clientes na Argentina que poderiam exportar para o mercado mexicano e falei, lá vou eu, vamos abrir o mercado mexicano, vamos criar oportunidades lá. Então aterrissei no México, uma aventura, eu era muito nova, morando sozinha, mulher e buscando empreender. E a realidade, como coloquei, a gente bateu muita cabeça, as coisas não saíram tal como a gente tinha imaginado, a ilusão que a gente tinha. E lá morando no México, eu encontrei algumas vezes, assim, a primeira vez casualmente, quem era naquela época o gerente geral de Intel México, que depois tomou a função da América Latina. Não sei se você lembra do Ricardo Carreon. Encontrei com ele, claro. E ele me comentou, me perguntou o que você está fazendo aqui. Eu contei um pouco, né, a face, o que tinha me levado para o México, e ele falou, Gi, quando você quiser voltar para Intel, as portas estão abertas. Primeira vez eu falei não. Eu ainda estava super com a minha cabeça no empreender. Depois de alguns meses, eu encontrei ele de novo, ele tinha uma função que me interessava, e a realidade, como eu coloquei, as coisas não estavam indo também no empreendimento. Eu falei, vou voltar. Eu acho que eu preciso ganhar um pouco mais de experiência, vou voltar para o mundo corporativo por alguns anos.
Nunca imaginei que ficaria depois mais 2 décadas na Intel, e foi assim que eu voltei. E eu acho muito legal uma coisa que você citou, Gi, e essa honestidade, que é assim, as pessoas acham que as histórias só se tornam inspiradoras quando elas dão certo. E o empreendimento tem que dar certo para ser inspirador. E, na verdade, o mais legal disso é você entender que você aprendeu muita coisa, passou por muitas dificuldades e que você viu que não era a hora ainda, que era você precisava ganhar mais maturidade no mercado, ganhar mais experiência, e até mais do que isso, quando a gente trabalha para uma empresa, as pessoas esquecem, mas existe um suporte ao redor de você trabalhar para uma empresa, que é um suporte desde infraestrutura de equipamento, de seguranças que você tem por questões de contratação, né? O próprio contrato que você tem com uma empresa te dá uma segurança, mas também te dá outros profissionais que você talvez não conseguiria contratar para ter na sua empresa, né? Então, você às vezes tem um acesso a uma pessoa de RH muito boa, uma pessoa de tecnologia muito boa, uma pessoa de marketing muito boa. Esse tipo de acesso a gente só tem quando trabalha para uma empresa. Quando você tá por conta, você faz uns contatos aqui e ali, mas é isso, né? Então é muito diferente a dinâmica. Como é que foi essa vinda para o Brasil e o que te despertou vir para o Brasil? Eu ainda estava no México, fui contratada então no México, de fato, e aí eu queria dar uma dica antes disso, e todo esse processo que eu passei na Argentina e no México, e para mim essa ficha caiu muito forte depois de um tempo, que é super simples, mas todos os momentos passam, os ruins e os bons. Eu passei no México momentos onde eu não sabia se ia conseguir pagar o aluguel. Foi tudo bem, porque faz parte dessa jornada, faz parte desse aprendizado e faz parte de entender que tanto os momentos ruins como os momentos bons, eles passam. Então, a gente tem que curtir os bons, mas entender que é momentâneo, e a gente tem que saber transitar pelos ruins também, entendendo que é momentâneo. E aí, em um determinado momento, eu fui convidada para ir para o Brasil. Brasil, claro, né, o país das oportunidades, o mercado da América Latina, estava em 2004, 2005, plena expansão, crescimento, e eu vi como um universo de possibilidades, né? Então, aterrissei no Brasil, imaginando que ficaria alguns anos. Para mim, era uma oportunidade de voltar a estar um pouco mais perto da minha família em Buenos Aires, aprender português e, enfim, conhecer um pouco mais de uma dinâmica de mercado super interessante. Naquela época, o Brasil estava em super destaque, né, dentro dos mercados emergentes, mas meu plano era depois ir para a Europa. Mas aí a vida aconteceu, acabei tendo família aqui, meu primeiro filho, então o Brasil para mim significou uma série de coisas. Acabei me desenvolvendo profissionalmente, onde tive meus filhos, formei família, comprei meu primeiro apartamento, então assim, super grata pela minha fase Brasil. Quais foram, assim, as maiores surpresas que você teve ao se mudar para o Brasil? O que era uma coisa que você às vezes não imaginava que seria? Eu já tinha vindo para o Brasil muitas vezes, né? As pessoas que moram na Argentina vêm para o Brasil de férias, né? E na época que eu trabalhava na Argentina, cobria o Brasil também, então tive a oportunidade de vir algumas vezes para São Paulo. Então, a gente imagina muitas coisas, assim, uma curiosidade. Eu sempre falei que não gostava de cidades grandes, e eu morei em duas maiores cidades das Américas, né? Cidade de México e São Paulo. E a gente se acostuma, né? A gente acaba pegando a parte boa da história. Eu acho que assim, a primeira coisa que me surpreendeu foi, de fato, ficar. Eu vim para aqui pensando em 2 ou 3 anos e acabei ficando já agora mais do que 15. Isso também me ensinou algumas coisas, que tenha planos, é importante saber aonde você quer chegar, o que te motiva, o que te move, mas esteja aberta às opções que a vida te traz. E eu estou super feliz de ter feito esta escolha. Eu falo que eu, de fato, virei quase brasileira, ou que realmente entrei no Brasil quando comecei a sonhar em português. É muito louco isso. Quando eu vim morar na Irlanda, eu pensei assim, agora eu tô falando inglês bem, quando eu começava a sonhar em inglês. Olha aí. E super obrigado por você compartilhar com a gente um pouco mais da sua experiência, contar um pouquinho mais da sua trajetória. Obrigada pela oportunidade, Edu, adorei.